Olá, seja bem-vindo a esse primeiro estudo bíblico online do ano de 2023. Tudo bem com você? Espero que sim. Quero começar te fazendo uma pergunta. Você tem um livro preferido na Bíblia Sagrada? Qual é? Você deve saber que para muita gente o livro preferido é o livro de Salmos. E faz todo sentido que esse seja o livro preferido por milhares de fiéis. Os Salmos tocam o nosso coração. Falam da nossa vida real, dos nossos sentimentos, dos nossos dilemas, trazem conforto aos que sofrem, uma palavra de esperança a quem peca ou está caído. Os salmos trazem orientação a quem está desorientado. Eles são como água e pão vivo a quem está faminto e sedento. São palavras e frases de salmos que nós decoramos, aprendemos e nos fazem chorar, nos fazem nos alegrarmos, nos fazem sonhar, nos fazem levantar de novo, nos fazem amar a Deus e por aí vai. Eu queria que você visse comigo nessa reflexão um pouquinho desse livro de Salmos. Primeiro, o que ele é. Segundo, quais são os seus benefícios. E terceiro, como que nós podemos usar o livro de Salmos na nossa vida. Em primeiro lugar, o que é o livro de Salmos? O livro de Salmos é um hinário, é uma coleção de canções, de hinos. Só que tem uma diferença, esse hinário foi inspirado por Deus. Deus inspirou esse hinário para que o seu povo de Israel, o adorasse. Então os salmos são poemas cantados que penetravam a mente, o coração e a imaginação dos adoradores hebreus. Só que esse livro também faz parte da adoração dos primeiros cristãos, depois que Cristo morreu, ressuscitou e subiu aos céus, seus seguidores continuavam cantando e orando o livro de Salmos. Os salmos também são usados nos antigos mosteiros da igreja, ao longo da Idade Média, na época da Reforma. Os salmos sempre tiveram um papel especial na espiritualidade do povo de Deus e ainda exercem essa função em nossos dias. Quais são os benefícios desse livro para a nossa vida? Eu quero elencar alguns aqui. O primeiro benefício de Salmos é um benefício teológico. Martinho Lutero chamou os Salmos de Bíblia em miniatura. Sabe por quê? Porque o livro de Salmos apresenta a história da salvação de maneira poética, de maneira bela e para ser cantada. A história da salvação desde a criação, passando pela revelação da lei, o estabelecimento do templo, fala do exílio do povo de Deus e também isso por causa da infidelidade, fala da redenção do Messias, a renovação de todas as coisas. Os salmos tratam de quem é Deus, de quem é o homem, o pecado e a salvação. Esse é o primeiro benefício. Quando você lê Salmos, você conhece a teologia, você conhece as verdades de toda a Bíblia, você conhece os conceitos nos quais você deve crer, você conhece a história da ação de Deus no mundo. Esse é o benefício teológico. O segundo benefício que Salmos nos trazem é o benefício terapêutico, curativo. Os Salmos são um remédio. Seja qual for a aflição, os Salmos servem para remediar o mal. Os salmos apresentam todo tipo de dor e dilema da alma humana e o modo de encontrar em Deus o alívio, a solução, a cura e a ajuda de que necessitamos. Se você introduzir os salmos no seu coração, nas suas orações, então você se aproxima de Deus e você é envolvido em Deus, em experiências que vão trazer cura para você, terapia para você, um valor espiritual curativo maravilhoso. Não deixe de aproveitar a terapia e os medicamentos, digamos assim, para a alma que os salmos nos apresentam. Os salmos, então, têm um valor teológico, têm um valor terapêutico e também têm um valor espiritual poderoso. Em que sentido? Os salmos enriquecem o nosso relacionamento espiritual com Deus. Os salmos nos ajudam a enxergar Deus, não o Deus que nós criamos, o falso Deus inventado pelo coração, pela mente humana. Não, os salmos nos apresentam Deus como Ele mesmo é, porque apresentam um Deus como Ele se revela. Um Deus que vai além daquilo que o ser humano pode conceber e inventar. Os salmos nos ajudam a nos dirigirmos a Deus não apenas com nossas próprias palavras que brotam do nosso coração. Não.
Através dos salmos, nós nos dirigimos a Deus, principalmente nós respondemos a Deus de forma adequada, porque nós nos vemos nos salmos quem Deus é, o que Ele fala, e em contato com isso, nós respondemos então a Ele. Nós devemos então introduzir o salmo nas nossas orações, ou o contrário, colocar as nossas orações nos salmos e nos aproximar de Deus dessa maneira. E aí, sabe o que vai acontecer com a gente? Esse benefício é fantástico. Nós nos envolvemos, nós que falamos com Deus, buscamos a Deus, nos envolvemos com as atitudes, compromissos e promessas e até emoções que os salmos nos apresentam, e então nós somos espiritualmente tocados. Porque você não apenas vai ler lá o salmo dizendo sonda-me, você vai experimentar isso. Você não vai apenas ler o salmo dizendo prova-me, vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno. Você não vai apenas ler as palavras o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Você vai incorporar essas realidades na sua vida e isso vai moldar e determinar a sua própria experiência com Deus. Você convida Deus para examinar você, sondar você, ser o seu pastor, guiar a sua vida, suas motivações, e então você vai experimentar uma vida preciosa com Deus através dessas verdades. Esse é o benefício espiritual dos salmos. Nós temos o benefício teológico, terapêutico, espiritual e o benefício cristológico, porque os salmos nos levam a Cristo. Não sei se você sabe, mas Jesus Cristo, quando viveu aqui na terra, fez de Salmos o seu livro preferido. O livro de Salmos é o livro que Jesus mais citou de cor nos evangelhos, é o livro ao qual Jesus mais fez referências. Você vai ver Jesus mencionando os salmos, porque salmos foram memorizados por ele, estavam no seu coração, guiavam a sua vida. E Jesus então aparece como aquele que amou o livro de Salmos e ele mesmo é a mensagem central de Salmos. Os salmos vão falar de Jesus o tempo todo. Nós temos muitos salmos messiânicos, cristológicos, e todos os salmos, de um jeito ou de outro, nos apontam para Cristo. Enquanto você lê salmos, você vai encontrando mais e mais neles o seu Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A parte final dessa reflexão é que uso que você pode fazer dos salmos. Eu quero convidar você a fazer um uso devocional, principalmente nesse ano de 2023 ou em qualquer ano que você quiser, qualquer dia, qualquer mês que você se deparar com essa mensagem, faça um uso devocional dos salmos. Olha, nós vivemos tempos em que muitos devocionários anuais são publicados, isso é muito bom. Temos pão diário, presente diário, devocional do pastor tal, fulano de tal, devocionais dos aplicativos de Bíblia. Existem muitos por aí, são bons, mas há muitas falhas e perigos nesses devocionais. Muitos deles estão misturados com teorias humanas. Alguns desses devocionais são otimistas demais, doutrinários demais, sentimentais demais. Alguns têm desvios doutrinários, são tendenciosos, muitos são superficiais, apresentam uma mensagem muito rasa da palavra de Deus. Então, muito cuidado com esses devocionais. Sabe qual é a saída melhor e mais segura? É você usar o livro de Salmos como livro devocional, inspirado por Deus, totalmente seguro, confiável, sem erro e perfeitamente benéfico para a sua vida. É como se, e de fato os salmos foram dados por Deus como um material para você usar no seu devocional diário. E ele deve ser utilizado na sua busca espiritual diária, seja ela particular, seja na adoração pública. Como é que você faz isso? Lendo os salmos, meditando neles, mergulhando neles diariamente, de modo que eles vão moldar a forma como você se relaciona com Deus. Como devemos praticar a devoção a Deus? O próprio Deus nos ensina isso através dos salmos. Eu quero citar aqui o pastor Eugene Peterson. Ele diz o seguinte: entregues a nós mesmos, oraremos a algum Deus que fale o que gostamos de ouvir ou a parte de Deus que conseguimos compreender. Crucial, no entanto, é que falemos ao Deus que fala conosco e a tudo o que Ele nos diz.
Na oração, o essencial não é que aprendamos a nos expressar, mas que aprendamos a responder a Deus. E este é o uso que você pode e deve fazer do livro de Salmos. Eu queria convidar você a ter essa experiência anual de participar do plano Salmos 365, ou os Salmos em 365 dias. Nós vamos ler um salmo, ou parte de um salmo todo dia, com uma meditação e uma orientação para compreender o significado exato desse salmo e com ajuda para orar a Deus corretamente. E o objetivo dessa leitura diária de um pequeno trecho de salmos é você poder se aproximar de Deus, ser cheio da sabedoria de Deus e de revelação do pleno conhecimento de Deus. Os salmos foram um presente de Deus para você usar como um livro devocional para impulsionar, enriquecer e te levar a níveis de experiência com Deus que você nem imagina que você possa alcançar. O que você tem que fazer? Começar diariamente, um trechinho por dia. Ler, meditar, aprofundar-se, compreender, memorizar, trazer para o teu coração, para a sua vida e você então responder a Deus à luz dessa mensagem devocional que os Salmos apresentam. Vem comigo. Eu vou deixar na descrição desse vídeo um link de acesso para você entrar no grupo de leitura dos Salmos. Se você já está, vamos ficar firmes juntos e vamos crescer na nossa vida de comunhão com Deus.